A gente dá uma paradinha no futebol, tá? Para falar com a Gabriela Moreira, porque a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Águas Claras para apurar um esquema de desvio de recursos públicos repassados à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, envolvendo dirigentes e empresários. Gabriela Moreira está na sede da Polícia Federal, vai trazer ao vivo mais informações. É bom explicar, né? Confederação é uma entidade privada, mas tem recursos públicos que passam por ali, por meio do Ministério do Esporte e tudo. Bom dia, Gabi. O que você tem de novidades aí nesse caso? Bom dia, William. Bom dia a todos. E como tem recursos públicos? São suspeitos aqui de terem desviados mais de 40 milhões de reais. Tudo isso no último ciclo olímpico, ciclo de preparação para a última Olimpíada no Brasil. Estão presos neste momento o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Quaraci Nunes, ele foi preso no Rio de Janeiro. Também o seu diretor financeiro, Sérgio Alvarenga, e o diretor de polo aquático, Ricardo Cabral. Está foragido, segundo as autoridades, Ricardo de Moura, ele que era superintendente executivo da Confederação. Durante o ano passado chegou a ser aí lançado como candidato à sucessão de Quaraci Nunes, que está no poder há quase 30 anos no comando da Confederação. Essas investigações foram feitas pelo Ministério Público Federal aqui de São Paulo, em conjunto com a Polícia Federal, e começaram no ano passado. Ao longo de todo o ano, os agentes e os investigadores reuniram provas de que a Confederação e seus membros, os seus dirigentes, estavam desviando recursos públicos de passagens aéreas, passagens que eram compradas, né, emitidas como de executiva, por exemplo, mas os dirigentes apenas faziam com que os atletas voassem de econômica. Outros problemas também, superfaturamento de notas de hotéis e também de compras de materiais esportivos. Numa das investigações que eu pude acompanhar, os agentes identificaram que uma empresa que faturava, ou seja, que fornecia supostamente materiais esportivos para a Confederação de Natação e Desportos Aquáticos, ela funcionava numa pet shop. Eu fui até a pet shop e lá realmente não vendia nenhum material esportivo. A gente acompanhou e trouxe esta e outras matérias aí ao longo do ano passado. Mas hoje é que, enfim, ela foi deflagrada, a etapa criminal desta investigação. A etapa civil já havia acontecido, chegou a afastar temporariamente o presidente da Confederação, depois ele foi reconduzido. Daqui a pouquinho, William, começa aqui a coletiva de imprensa na Polícia Federal, onde a gente vai poder ter acesso aí a todos os detalhes e os últimos passos desta investigação, que tem aí uma etapa deflagrada hoje pela Polícia Federal de São Paulo. William. O Gustavo Hoffmann tem pergunta para você. Lembrando, né, não é a primeira vez que os canais ESPN trazem à tona esse tipo de assunto, esse tipo de matéria, agora envolvendo, né, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Já tivemos o trabalho do Lúcio de Castro também, com o dossiê vôlei. Já tivemos o trabalho do Ovidio Matos, do Marcelo também. Diego Garcia, do nosso site, em relação ao handball. Ao handball. O Ovidio Matos, o Marcelo Salim, que ainda estava com a gente na época também, o trabalho com relação à Confederação Brasileira de Esportes de Inverno, inclusive também, né? Enfim, a gente continua apurando em cima dessas federações que a gente sabe que tem muita coisa errada. Gustavo. E o trabalho da própria Gabriela Moreira em relação à CBDA. Exatamente. Gabi, bom dia. Até pela sua experiência nesse tipo de cobertura, próximos passos, o que você acha que vai acontecer tanto falando de acusação como de defesa? Gustavo, as prisões são prisões preventivas, ou seja, são prisões que eles vão passar bastante tempo ali ainda e deverão prestar depoimento, né? A Polícia Federal certamente vai ouvir Quaraci Nunes, ouvir o seu diretor financeiro, o diretor de polo aquático e, quando prender, também o diretor de natação, o superintendente executivo, para ver o que eles podem contribuir com as investigações, né? Em outros inquéritos que eu acompanhei da Polícia Federal em relação a confederações esportivas, há uma tentativa grande de tentar, enfim, fazer com que eles contribuam com as delações, né? A famosa delação premiada. E se isso acontecer, a gente sabe que pode estender, realmente ir bem além da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Muitos desses fornecedores, inclusive os fornecedores, da Confederação da CBDA, eles fornecem para outras entidades desportivas. Já chegaram a fornecer também para o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, há uma grande expectativa com o que esses dirigentes agora presos vão poder falar a respeito de como é que funciona esse esquema. E lembrando, não é de hoje que esses fornecedores que prestam serviço, que foram investigados, eles contribuem com as confederações há muitos anos, né? Tem fornecedores que estão há mais de 10 anos emitindo passagens aéreas para os atletas, por exemplo. Então, essa acho que é a principal expectativa dos investigadores, como é que os dirigentes, agora presos, podem contribuir.